Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos de ilustrar o esquema narrativo. Então, para fazer essa ilustração, nós vamos retomar as duas definições que foram inicialmente propostas para a sintaxe narrativa. Então, primeiro, a sintaxe narrativa como sucessão de estados e de transformações. E segundo, a sintaxe narrativa como a sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos. Então, a primeira definição, a sintaxe narrativa como sucessão de estados e de transformações, ela adota a perspectiva do sujeito e da ação do sujeito. Por outro lado, a segunda definição da sintaxe narrativa, ou seja, como sucessão de estabelecimentos e de ruptura de contratos, ela adota a perspectiva das relações entre o destinador e o destinatário sujeito. E o esquema narrativo ele engloba os dois pontos de vista e simula a história do homem. Então, a partir de certos valores e de determinados contratos, o homem age e transforma o mundo à procura desses valores. Então, opõe-se nessa busca a sujeitos interessados nos mesmos valores e comprometidos com outros destinadores. Então, cumprido ou não cumprido o acordo, o sujeito, sua ação e os resultados dela só cobrarão sentido quando reconhecidos e interpretados no quadro de um sistema de valores. Então, os esquemas narrativos, assim como as demais unidades sintáticas, eles se organizam hierarquicamente e podem, em um texto, contar com um esquema narrativo a que outros sejam subordinados ou estejam subordinados. Então, para tentar mostrar ou ilustrar essa hierarquização dos esquemas narrativos, realizarei uma leitura de um texto de José Cândido de Carvalho, intitulado Toda honestidade tem sua fita métrica. E nesse texto há esquemas hierarquizados que se delimitam claramente os três segmentos do esquema narrativo: percurso do destinador, manipulador, percurso do sujeito e percurso do destinador julgador. Embora a ênfase esteja no percurso do destinador manipulador. Claramente nós vamos ver isso ao longo do texto. Bom, o texto ele diz assim: Cravino Dias, encharcado de água de matar gato, subiu para o alto da torre da igreja de Nossa Senhora do Parto e começou a gritar: Vou criar asa, minha gente, vou virar aeroplano. Se morrer, meu bondoso primo Secarino Dias, que mora em Morrinhos, está capacitado para mandar um relatório de minha lavra ao pessoal do governo. Triste de Jacobais do Norte, se meu relatório abrir a boca. Fecha este ninho de sem-vergonismo de não abrir em derredor de 100 anos. Não fica uma reputação em pé. Nem o sacristão, Cravino, Papa Hóstia, vai escapar, que é o maior beliscador de polpa de moça que eu já vi. O meu relatório, povo de Jacobais do Norte, é pior que mordida de lobisomem em noite de sexta-feira. Pega todo mundo. É pedir a Deus que meu relatório não saia ventando pelos compartimentos do governo. É madeira de dar em doido. Diante de tamanha ameaça, Jacobais do Norte mobilizou os préstimos do Dr. Varjão Dourado, sujeito de muito respeito, de colarinho engomado, sempre de preto, do chapéu às botinas. Nunca em 20 anos ele havia soltado uma risada. Quando esse boitatá chegou na Praça da Matriz, recebeu de Cravino uma
tijolada de desmontar os parafusos. Nesse jeito empenado, disse: Logo quem vem falar comigo, Varjão do cartório? Esse, minha gente, não aguenta meia sindicância. Pega logo 30 anos de cadeia no abrir da primeira página do meu relatório. Com partezinha de lavar escrituras, ele é o maior depilador, dilapidor de viúvas de Jacobais do Norte. Não perde uma. Este boitatá puxa o estandarte do meu relatório. Para que esse avassalador papel não rolasse para as mãos do governo, como uma cascavel de chocalho aceso, Jacobais do Norte fez uma subscrição de modo a limpar todas as dívidas de Cravino Dias, desde que mamou até que botou o sapato no pé. Cravino ele já desceu da torre da igreja de Nossa Senhora do Parto com cargos de bons dinheiros no cartório do Dr. Varjão Dourado. Quando, tempos depois, o compadre Lulu Reis recordou o caso da torre, Cravino riu e explicou. Compadre, resolvi entrar para o relatório. Abaixo do escrivão Varjão Dourado e do prefeito Santinho Gomes. Meu tempo de aeroplano já passou. Agora eu sou da Caixa Registradora. Bom, gente, então esse é o texto. Eu acho que dá para perceber claramente a manipulação por parte de Cravino Dias, e como ele manipula o povo para que, enfim, ele manipula o povo exatamente para que ele receba o que ele quer, né, que era um bom emprego e as recompensas, né? Então, nesse percurso do destinador manipulador, Cravino Dias, como estava dizendo, ele manipula o povo, né, de Jacobais do Norte, e ele o faz através de uma intimidação, né? E ele propõe ao povo, de forma implícita, um contrato. E qual seria esse contrato? Que lhe garantam uma boa vida. Caso contrário, ele fará chegar, com a sua morte, ele fará chegar às mãos do governo o relato de todas as falcatruas e sem-vergonhices cometidas pelos daquele lugar. Então, Cravino, na verdade, ele intimida o povo com a ameaça de um desmascaramento ou de uma sanção negativa. A sanção utilizada como recurso de manipulação, essa sanção ela mostra exatamente a hierarquia dos esquemas narrativos. Vejamos o primeiro esquema. No primeiro esquema, claramente nós vemos os 3 percursos narrativos. Percurso do destinador manipulador, percurso do sujeito e percurso do destinador julgador. Nesse primeiro esquema, o percurso do destinador manipulador é expresso através do contrato entre o governo e o povo de Jacobais do Norte, para o qual cumpre honradamente as suas obrigações. O percurso do sujeito ele é expresso através da ação do sujeito, povo de Jacobais do Norte, na aparência, dá uma impressão de bom cumprimento do contrato. E o percurso do destinador julgador, nesse caso a sanção ela é positiva, exatamente porque as mentiras elas estão encobertas, não? Ou seja, o dono do cartório e o sacristão eles são respeitados e são recompensados, por exemplo. Então o contrato ele é cumprido. Aparentemente, exatamente devido a que as mentiras elas estejam encobertas. Então, a ameaça de desmascaramento dessas mentiras, não, por parte de Cravino, conduziria ao julgamento negativo e à punição àqueles que não cumpram as obrigações sociais e morais assumidas. Então, nesse caso, a sanção negativa ela é empregada para a manipulação do povo de Jacobais do Norte e dá início ao novo esquema narrativo. Então, nesse segundo esquema, o papel de destinador cabe exatamente a Cravino. Então, nesse segundo esquema, também vemos claramente o percurso do destinador manipulador, percurso do sujeito e o percurso do destinador julgador.
No percurso do destinador manipulador, nós vemos como Cravino ele manipula o povo de Jacobás do Norte através da intimidação, como nós já vimos claramente, ou seja, ele manipula os importantes daquele lugar por intimidação. O percurso do sujeito, nesse segundo esquema, é expresso através de que o sujeito, o povo de Jacobás do Norte, ele executa as ações de pagar as dívidas e de arrumar um emprego para Cravino. Então, o sujeito, ele realiza essa ação. E o percurso do destinador julgador, no caso, é expresso através exatamente de que o sujeito, o povo de Jacobás do Norte, ele é sancionado positivamente e recebe a recompensa de evitar o desmascaramento e a perda das vantagens. Então, esse texto ele mostra, sobretudo, os recursos utilizados pelo destinador Cravino para estabelecer o contrato de confiança e persuadir o destinatário a aceitar o acordo. E o destinatário, para ser convencido, ele precisa acreditar em algumas coisas. Então, primeiro, ele precisa acreditar que a ameaça atinge ao povo, não? Em coisas que, para ele, para o povo, tem valor. No texto, por exemplo, se diz: triste Jacobás do Norte se meu relatório abrir a boca. Fecha este ninho de sem-vergonhismo de não abrir em derredor de 100 anos, não fica uma reputação em pé. Então, o destinatário, ele precisa acreditar que essas ameaças, ou a ameaça, o vai atingir. E o vai atingir em coisas que para o povo tem valor. Segundo, o destinatário ele precisa acreditar em que o destinador manipulador, no caso Cravino, ele pode, ou seja, ele tem poder para cumprir a ameaça. Por exemplo, ele vai precisar, no caso, conhecer as falcatruas e as sem-vergonhices que promete delatar. E mostra esse conhecimento ao mencionar alguns fatos, ou seja, Cravino ele revela esse poder através da menção de alguns fatos conhecidos por ele, mas, no entanto, aparentemente desconhecidos para o governo. Quando ele diz, por exemplo, nem o sacristão Cravino Papa Hóstia escapa, que é o maior beliscador de polpa de moça que já vi. Ou quando ele diz: Varjão do cartório, esse, minha gente, não aguenta meia sindicância, pega logo 30 anos de cadeia no abrir da primeira página. Com partezinha de lavar escrituras, é o maior dilapidor de viúvas de Jacobás do Norte. Não perde uma. Esse boitatá puxa o estandarte do meu relatório. E, finalmente, o destinatário ele precisa acreditar, em terceiro lugar, que o destinador manipulador quer realmente cumprir a ameaça. E isso, ou seja, o fato de ele subir na torre da igreja de Nossa Senhora do Parto e o fato de deixar o relatório com o primo, com nome e endereço citados, faz crer em sua pretensão.